Existe um movimento que está acontecendo que eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre ele. É um movimento em que algumas pessoas entram nele por conta do condicionamento físico, pela saúde. Algumas também entram por ser um modismo, achar, né, que é um modismo, que está todo mundo fazendo, mas somente aquelas pessoas que realmente se encontram é que ficam nesse movimento. Estou falando sobre as corridas de rua, as maratonas. E hoje o Energia que Fala, que é patrocinado pela Paulista Gás Delivery, traz uma pessoa que teve a sua vida modificada por esse movimento, a corrida. Quem é essa pessoa? Nada mais do que a Daisy. Daisy, minha irmã, a pessoa que me inspira em muitas coisas, principalmente em organização, em disciplina, e que eu tinha certeza absoluta que ela ia se superar, né? Superar momentos difíceis da vida dela, quando ela se encontrasse com essa força que ela encontrou dentro da corrida. Daisy, bem-vinda ao Energia que Fala. Obrigada por você estar aqui nesse espaço comigo. Obrigada eu. O microfone aqui é meu, é seu, é nosso. E esse momento é todo seu para contar a sua história, o que fez você sair de uma crise de pânico para um domínio de mente, de corpo, de alma e se reconhecer. Bom, primeiro, prazer é todo meu, me sinto lisonjeada de participar do seu programa. Eu comecei assim, eu tive síndrome do pânico, descobri já na adolescência, e até teve todo um processo para saber o que era síndrome do pânico, porque era uma doença relativamente nova, as pessoas não sabiam como lidar. Enfim, quando eu descobri o que eu tive, eu fiz um tratamento, terminei o tratamento, e uma das, assim, das lições que eu aprendi é que eu precisava encontrar alguma coisa que me desse prazer. Na época, eu tinha os dois filhos pequenos, eu já não estava trabalhando mais, e eu fui no meu médico. O meu médico falou: Deise, você tem que fazer uma atividade física que você vai ver que a atividade física vai te proporcionar muita endorfina. E a endorfina é o que te dá a sensação do prazer. Então eu fui para uma academia. Só que antes de ir para a academia, eu com a questão de ter a síndrome do pânico, eu fui, fiz todos os exames para saber se eu era uma pessoa saudável a ponto de fazer academia, musculação, e eu sempre, assim, sempre me interessei por exercícios aeróbicos. E fiz, comecei a treinar nessa academia, já estava há uns 3 anos treinando, eu fazia vários exercícios como spinning, musculação, body jump, body pump, que era o auge do momento, né? Fiquei 5 anos nessa academia só fazendo musculação e esses exercícios aeróbicos. Porém, a academia começou a ter problema com profissionais. E os bons profissionais foram saindo da academia, que davam as aulas aeróbicas. E eu sentia muita falta de fazer. O que eu fiz? Eu comecei a ir para a esteira. Então, eu fazia uma corridinha leve, corria 1 quilômetro, caminhava 1 quilômetro e foi pegando gosto. Então, passava um tempo, eu falava, agora eu preciso chegar, correr mais tempo na esteira. Quanto tempo eu consigo ficar correndo? Você começou a se desafiar. Aí fui, 3 quilômetros. Nossa, quando eu fiz 3 quilômetros na esteira, eu falei, ai, que delícia. 3 quilômetros, quantos minutos? Ah, na época, eu fazia uns 25 Ah, minutos. uhum. Aí, Estou é, caminhando para isso. aí foi, aí até chegar aos 5 quilômetros. Ai, consegui fazer 5. Aí fui, assim, eu criava metas. Mas a princípio era porque eu estava adorando correr. Mas eu nem pensava em correr, participar de corrida de rua, nem sabia como funcionava. Apesar do meu marido ser corredor de rua, eu nunca me interessei pela corrida de rua. Comecei a gostar de correr na esteira. A princípio era isso. Fazia musculação e ia correr na esteira. Até que eu fiz 10 quilômetros na esteira. Uau! Eu falei, gente, eu corri 1 hora e 5 minutos na esteira e saí assim, me sentindo muito bem. E eu comecei a comentar com meu marido. Falei, olha, eu já estou correndo na esteira, consegui correr 10. Ele falou, não, você tem que fazer uma corrida de rua. Falei, será que eu vou conseguir correr na rua? Porque eu já achava que tinha muitos desafios na rua.
Você tem o solo que você tem que se preocupar, tem muitas pessoas correndo com você. Então você pensa, será? E se eu cair? E se eu não conseguir chegar até o fim? Como é que eu vou chegar na corrida? Ou seja, você estava preparada fisicamente, mas a mente sua, Sim, a sua não, consciência te travava. exatamente. Enfim, meu marido falou: não, você vai participar de uma corrida. E foi a primeira corrida de 7 quilômetros da Oral B, em São Paulo. Aí foi assim, eu lembro até hoje, foi a minha primeira corrida. Enfim, fomos e deu tudo certo. Eu cheguei assim, assim, foi para mim um encantamento. Ver a energia que tem todos aqueles corredores, aquelas pessoas, a diversidade de pessoas lá numa corrida, todo mundo é igual. Por mais que que um corra mais que você, que um corre menos, que um tenha certas dificuldades, sempre é maravilhoso a chegada. As pessoas são muito solidárias. Por exemplo, você tem pontos de água, que eu nem sabia que tinha isso na corrida, apesar do Marcos já correr, eu não sabia. Então, tipo, na corrida de 7 quilômetros, teve 3 pontos de água. E num dos pontos eu estava tão ansiosa, eu não peguei água, pois um rapaz pegou água e me entregou um copo no meio. Olha, peguei uma água para você. Eu já achei aquilo maravilhoso, Ou né? seja, pessoas te olhando e preocupando com você. Ex Existe a empatia aí ali exato, com um com o empatia, outro. exatamente. E eu não parei mais, isso já faz 20 anos que eu corro. Aí comecei a participar. Aí eu já estava numa vibe de corrida, para você ter uma ideia. Eu comecei a fazer corrida assim, sábado à noite, corrida noturna. Então eu ia fazer uma corrida de 10 quilômetros, que eles chamam Night Run. No domingo eu já tinha outra corrida de 10 quilômetros. E ia, nossa, estava bem, continuei. Falei, não, eu tô adorando. E assim, e eu não estava me dando conta da evolução que eu estava tendo. Eu só ia correr porque estava me fazendo bem. Pelo A prazer. sensação era de liberdade, maravilhoso, tudo. Então, mais com o exercício físico, tá? Condicionamento físico, naquele momento de corrida, você se encontrava. Sim, Como exata. que é esse momento? Porque assim, o condicionamento físico, né? A gente já sabe que precisa ter um tênis, né? Mas esse momento de se encontrar com a sua mente, né? O que que você pensa quando você corre? Qual é a sensação? É sobre isso que eu tenho mais interesse em saber. A, os 3 primeiros quilômetros nunca são muito fáceis. Por mais assim que você esteja condicionado, o começo é difícil. Não é? Vou falar, correr, vou correr é fácil. Não, não é fácil. A primeira coisa é disciplina. Você tem que ter a disciplina. Você vai correr, então eu vou treinar para a corrida. De 10, de 15, seja o que você se propor a fazer, você tem que ter um treinamento. Segunda coisa, você treina a mente. Porque você ficar correndo, vamos começar com 10 quilômetros. Você correr 1 hora, é 1 hora correndo. Você sabe que você vai ficar 1 hora ali. E como você está se propondo a fazer os 10, normalmente você não quer parar. Você fala, não, eu vou chegar até o fim. Nem que seja caminhando, mas eu vou chegar até o fim. Então você cria um foco de assim, eu posso. Se eu treinei, estou aqui para isso, eu vou chegar até o fim. Aí, dos 10, eu fui para os 15. E quando eu já comecei a fazer corrida de 15 quilômetros, numa das provas, eu conheci uns amigos do meu marido que a esposa dele estava montando uma equipe de corredoras de mulheres e tinham poucas mulheres. E ela me convidou. Você não quer participar do grupo de corridas de mulheres que se chamava Planet Girls? Eu falei assim, vamos pensar, né? Aí eu achei a turma muito bacana, entrei no equipe de corrida e ela falou, não, você já fez 10, você já fez 15, vamos começar a treinar dos 21. Eu pensava, 21. 21 quilômetros. Eu imaginava, 21 quilômetros é da minha casa até a empresa do meu marido. É muito quilômetro. Será que eu. Não, vamos treinar para isso, vamos focar para isso. E fui focando. Fui fazendo todo o meu treinamento focado nisso, desde musculação, e as corridas no final de semana, os treinos que tinha que fazer na rua, né? Que não é só o treino durante a semana na esteira, você tem que correr na rua, porque são solos diferentes e você tem que lidar com os obstáculos que tem na rua e outra, o visual é diferente. Você Sim. correr numa esteira é entediante.
E a rua não, na rua você vê pessoas, você sente vibrações e energias diferentes. E às vezes está um sol maravilhoso, você olha para aquele sol e fala, ai que delícia, eu tô correndo. E assim, fiz meus 21 quilômetros. Ah, foi uma paixão. Fiquei Esse 21 correndo quilômetros foi em que local? Qual São foi? Paulo, São foi a Paulo. primeira, foi de São Paulo. Depois nós fomos para a corrida em Florianópolis, os 21. Aí ela falou: não, nós vamos aumentar um pouquinho. Vai ter o revezamento que chama Bertioga Maresias. Bertioga Maresias acho que são 100, quase 79 quilômetros, uma coisa assim. Você vai participar de uma equipe, nessa equipe você pode fazer em 3 ou 4 pessoas, depende do número de pessoas que você vai montar. E vamos fazer alguns trechos. Então, aí eu tive que me preocupar em correr em outro solo, porque eu ia pegar um trecho de areia. E você correr na areia é diferente de você correr no asfalto, porque você pega momentos da areia fofa e aquilo pode te lesionar a canela, pode te lesionar o joelho. Então, eu precisava treinar para poder correr na areia, que eu ia fazer a prova. Deixa eu fazer uma pausa Ah, aqui. E nesses desafios, onde é que ficava o seu medo, a sua síndrome de pânico? Onde que ficou tudo isso aí? Acabou? então, Foi? exatamente. Foi aí que eu eh, comecei a perceber que, na verdade, esse medo, essa insegurança estava na minha cabeça. Então, eu conseguia apagar e neutralizar isso, porque eu pensava assim: você está fazendo de tudo para se superar. Então, você não tem necessidade de ter medo, você não vai ter o pânico. E eu comecei a pensar assim: numa das coisas que eu aprendi na terapia é o seguinte: você tem que neutralizar o negativo. E como você neutraliza o negativo? Com o positivo e pensando em coisas boas que você está fazendo para você. E por que você vai pensar no medo se está tudo bem? Aí eu pensava, eu fiz exames médicos, eu estou saudável, eu estou treinando para isso, o que pode acontecer? Não, somente sou só eu e minhas pernas, não tem nada outra coisa para acontecer. Uhum. E isso acabou, posso dizer assim, os médicos dizem que a síndrome do pânico não tem cura, você tem controle. Eu posso dizer que eu estou sob controle. Eu não tenho mais síndrome do pânico, não sinto mais síndrome do pânico. Então você pode ir para qualquer canto Sim, posso correr, correr que em qualquer. você é Sim, livre e sim, tem sim, o poder sobre você. exatamente. Aí depois dos 21, eu lembro até que a Márcia falava para mim: Deise, vamos pensar na 42? Falava: Márcia, 42 é muito. Não, vamos amadurecer a ideia. Tá bom. E aquilo ficava na minha mente: gente, todo sonho de um corredor é fazer uma maratona. O Marcos mesmo, o maior sonho dele era um dia fazer maratona, mas o Marcos nunca foi muito disciplinado, porque ele queria fazer corrida, jiu-jitsu, muay thai, musculação. A corrida sempre ficava por último, porque ele sempre gostou mais das lutas. E ele nunca conseguia focar realmente na A corrida, na disciplina, né? disciplina. Eu falei: não, vamos fazer uma maratona. E a Aí eu, maratona, quantos quilômetros são? 42 quilômetros. Meu Deus. O primeiro, dizem, né, que a primeira pessoa que fez a maratona, isso faz muito, foi na época que, eu não lembro se foi do Império Romano, que um mensageiro tinha que chegar correndo para entregar uma mensagem, eu não lembro, eu não vou te falar direito porque Aham. eu não lembro, por o rei, e ele correu 42 quilômetros e 100, por isso que ficou maratona. Só que depois que ele entregou, ele morreu, ele caiu duro, ele morreu, mas tudo bem. É que ele não estava preparado nem Não, mentalmente, nem não. fisicamente. Mas e aí a Márcia falou: Deise, mas olha, a gente está indo com um grupo, inclusive com o Marcelo, que era o marido dela, para Berlim. O que você acha? E Berlim é considerada uma das majors, né? Que existem as 7 majors, que são as 7 melhores maratonas do mundo, né? Eu falei: nossa, vamos. Aí eu falei: não. Primeiro fiquei em dúvida: E vamos, não. todos os anos tem essa maratona Berlim. Todas, E quantos geralmente anos setembro. você se preparou para ir? Se somar tudo, Não, uns quê? Uns 5 não, na anos? verdade, depois que eu já estava correndo,
depois de uns 4 anos que eu já corria 10, Hã? 15 e já tinha corrido várias meias maratonas. Aí falei, vamos pensar para maratona de 42. O treino da maratona é, na verdade, 6 meses. Por quê? Quando você vai fazer uma maratona, você já correu uma maratona, porque você começa correndo uma semana, 12, depois você corre 15, na outra semana você vai correr 18, aí você vai para os 22. Ou seja, faltando 2 semanas para maratona, você já teria que ter corrido num dia 38 quilômetros. Porque você tem que chegar próximo dos Uhum. 42. Então, quando você vai fazer a maratona, você já treinou uma maratona. Isso requer o quê? Disciplina, alimentação, São porque você tem que ser muito rígido com questão de alimentação. Durante a corrida, você um tem que bom se sono. suplementar. Exatamente. Você tem que. Tem os gels, né? Que eles são reidratantes, né? Para você não ter hipoglicemia. Tem algumas pessoas que comem batata doce. E no decorrer da prova, você encontra. Eles vão te dando em determinados quilômetros para você Então ir se você foi bem alimentando. modesta. Você foi para a primeira maratona, uma das mais importantes em Berlim. Em Berlim. Foi lindo, assim, foi realmente maravilhoso. Aí, quando eu cheguei nessa corrida, para mim, até hoje eu me emociono, porque era uma coisa que eu nunca achei que eu fosse conseguir chegar. Primeiro, porque eu não ach... quando eu comecei, eu achei que eu não tinha capacidade para fazer corrida, né? Eu achava que eu não era capaz de ser uma corredora. E quando você realiza o sonho de fazer 42 quilômetros, Em em Berlim. Berlim, eu E qual era o cheguei. clima que estava lá? Um clima ótimo, tava frio, mas assim, para corredor é ótimo. 15 graus é um clima excelente, melhor do que muito quente, né? E para mim a sensação foi assim maravilhosa. Foi a melhor sensação que eu tive, uma das melhores, né? Que eu tive realmente de superação. E aí, bom, eu não parei mais. Eu fiz mais 3 maratonas, fiz a de Buenos Aires, fiz Chile, fiz a de São Paulo, a última. É lógico que eu tenho que deixar claro que não é só maravilhas na corrida. Você tem algumas lesões se você não se cuida. A última maratona que eu fiz, de São Paulo, eu estava super bem, eu já estava treinada. Todas elas eu faço com treinamento, não faço aleatório. Ah, vou correr hoje, entendeu? Sim. 42 quilômetros. Não é porque eu já tenho um tempo de corrida que eu vou deixar de treinar. Você tem que treinar constantemente. Fiz a corrida no domingo, os 42, cheguei bem. E assim, o meu maior problema qual foi? Eu continuei treinando, porque você, depois de uma maratona, você tem que eles chamam treino regressivo. Regressivo por quê? Porque você tem que começar a fazer coisas mais leves para voltar no treino intenso, para você dar uma pausa para os seus músculos, para o seu corpo mesmo, Sim. porque é um desgaste muito grande. Numa maratona, você pode perder até 3 quilos, né? Mesmo com que seja de líquido, mas você perde. E eu estava bem no domingo, na segunda-feira, eu fui treinar normal. Fui na musculação, não corri, né? Falei, não, não vou correr. Mas eu fiz spinning. Bom, durante uns 3 dias continuei treinando. Até que eu comecei a não conseguir pôr o pé no chão. Hum. Aí eu falei, acho que foi um mau jeito que eu dei. No segundo dia, a mesma coisa. E a canela começou a inchar. Aí eu fui no ortopedista. Aí eu tive uma fratura por estresse, por overtraining. Porque eu não obedeci na época a minha treinadora, que eu tinha que descansar. E eu não. Eu achei que eu estava bem, não quis descansar. Então, esse é um lado negativo, que a gente tem que se policiar a Tudo que é tudo que você. excesso, Exatamente. como minha norinha fala, tudo que é excesso é veneno. Exatamente. Então aí eu tive que ficar 3 meses sem poder correr. Para mim isso foi um castigo, mas assim, nem digamos um castigo, mas para mim foi um aprendizado. Se você quer continuar correndo, respeite o descanso do seu corpo. E E é durante assim, esses 3 meses, o que é que você fez para criar essa endorfina? eu ia na academia, mas eu fazia bike, de leve. Eu não podia pôr carga, Uhum. mas eu ainda fazia bike, né? Mas eu pensava assim, como eu vou me recuperar daqui 3 meses, eu vou voltar a correr. Nem que eu tiver que começar da estaca zero, não tem problema. Porque eu corro pelo prazer, pela sensação
maravilhosa que me dá, não só de superação, mas a sensação de bem-estar. Já aconteceu de eu querer sair, assim, numa prova, né? Aquele dia não ter ocorrido algumas coisas que eu não estava muito bem. Aí eu começo, ou estar com algum problema e pensar, meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema? No decorrer da corrida, parece que vem uma luz assim e me mostra, olha a saída onde está, aqui. Então, eu chego da corrida e falo, olha, falo para o Marcos, está vendo ele aquilo? Eu achei a solução. Então, É o é divino falando com você. Então, exatamente. quando a gente fala da corrida, né? A gente fala desse treino físico, né? Dessa superação física, mas correndo ao encontro Sim, de si mesma, exatamente. das respostas que você quer e talvez só receba Exatamente. naquele momento E o da treino corrida. não é só físico, é psíquico. Porque o teu cérebro, você fica muito tempo correndo, teu cérebro, ele dá um estalo assim, escuta, o que que você está fazendo? Não, a gente não tem que mudar isso, alguma coisa, eu vou ficar correndo aqui nesse círculo até que horas? Até quando? E o treino é justamente para isso. É para você adaptar o seu cérebro naquele circuito de corrida. Então, ele vai entender que você vai parar. Uma hora, ele vai saber que você vai parar. Agora, uma pessoa que às vezes não treina o suficiente, aí é que dá a questão. Muitas pessoas às vezes passam mal, muitas pessoas desmaiam porque não se suplementam, ou acham assim, ah, não, é porque é jovem, vou conseguir chegar. Não. Aliás, as pessoas que eu vi que passaram mal em corridas, a maioria eram jovens. Porque talvez pense assim, ah, eu sou jovem, eu sou saudável, eu vou conseguir correr, não preciso. Não é só você pôr um tênis e sair Você falou correndo. de jovens, né? Você está há quantos anos correndo? Começou 20. 20. A gente não vai falar a idade, né? Não, não precisa. Não precisa, né? Mas você é muito jovem Não. fisicamente, mentalmente. E qual seria a próxima maratona que você tem interesse em fazer? Tem alguma coisa programada? Então, a questão da próxima maratona, eu falo pro Marcos, ah, eu tenho vontade de fazer outra maratona, eu tenho vontade muito de fazer a de Nova York, que é a mais famosa. A maratona que tem o maior número de brasileiros é a da Disney, que inclusive as maratonas que brasileiro, que foi o Adriano Bastos, ele ganhou várias vezes da Disney, foi um brasileiro, porque é a maratona que os brasileiros mais param para fotografar. O Castelo das Princesas, né, os personagens, E né? quando é que acontece essa maratona? Geralmente em janeiro. É um período muito frio mas assim, E essa de Nova York, quando é que a de começa? Nova York, acho que a de Nova York também é agora, é também época fria. Mas a questão das maratonas, essas majors, né? Você precisa ou ter que nem a de Boston que ocorreu agora, você tem que ter um tempo muito bom para conseguir a vaga. Então, por exemplo, você tem que ter pelo menos 3 maratonas que você tenha feito num tempo muito bom, que são geralmente os Então, atletas se eu falar profissionais. assim, eu vou treinar e vou para participar, não posso. Não, você até Mas pode. se eu nunca participei, como é que eu. Não, você vai participar como eles chamam na pipoca, que é sem inscrição. Então, por exemplo, tem corridas que, quando eu estava fazendo eu treinando para a última maratona, algumas corridas eu não consegui inscrição. Então, se Mas eu pelo precisasse. tempo que você fez as outras, é isso? Não, porque eu entro na corrida, eu vou participar da corrida, mas eu não vou receber medalha, eu não tenho camiseta, eu não tenho número, nem o meu tempo que eu Porque fiz. existe um critério, ou porque não Sim, tinha mais vaga. é porque não tinha mais vaga. Ah, tá. Então vamos supor que eles sempre abrem a inscrição com um ano de antecedência. Quanto? Não, não. É, mais ou menos, por exemplo, a da Disney abre agora em torno de outubro. Novembro já abre inscrição para janeiro. E você acha que começando em outubro treinar consegue fazer uma maratona em janeiro? Quem nunca correu como eu? Ah, eu acho arriscado. Eu acho arriscado. Eu Eu ia acho falar, vamos arriscado. fazer um desafio aqui, bora se É. inscrever numa Aliás, maratona para ir juntas? Eu aliás, me ponho para treinar. aliás, a maratona da Disney chama desafio, né? É o desafio do Pateta, porque na verdade você corre. Acho que você corre 7 quilômetros um primeiro dia. No segundo dia, você corre 10 quilômetros no dia seguinte. No terceiro dia, você faz os 21 e no domingo você faz os Mas se você 42. quiser ficar só no 7, tudo bem. Não sei te falar. Se você, aí você não vai, porque aí você vai pagar uma inscrição que não é barata, porque você vai Aham. pagar em dólar,
para fazer só. Você vai para. Não, porque eu quero muito um dia correr com você. Ah, então. Vamos, Tem que vamos pensar, treinar. né? É, tem que treinar. Tem que treinar. E eu queria te fazer mais uma pergunta em relação dessas maratonas que você fez, né? Se você fosse pontuar, qual é que você mais se encontrou? Olha, para mim, como desafio, por ser a primeira, foi Berlim. Por quê? Porque a chegada, o número de participantes da maratona foram em torno de 50 mil pessoas. Você quer imaginar 50 mil pessoas no mundo todo correndo num único lugar? Então, são 5 largadas diferentes, em pontos diferentes que vão chegar no mesmo ponto, só que quando você chega, as saídas são 5 pontos diferentes também. Lá, na chegada, você começa a sentir frio, 15 quilômetros, você está suado, eles vêm e te dão uma manta térmica. Eu não encontrava nem o meu marido, eu estava sem telefone, porque eu corri sem celular, eu não encontrava ninguém da equipe, e eu fui falar com algumas pessoas, não falavam inglês, não, e falavam em alemão, eu não entendo nada em alemão. Eu falei, agora eu vou ter que saber, ou eu volto para o hotel onde nós estávamos e fico esperando eles chegarem, porque eu fiquei em torno assim de 1 hora mais ou menos para localizá-los. Então eu fiquei assim, num país totalmente diferente que eu nunca tinha ido, né? E nem nesse momento bateu a síndrome. Não, não. Se fosse numa outra situação, não dessa que me causasse um certo estresse, que eu estava com estresse físico do cansaço. Talvez seria o momento de eu ter o pânico. E agora, o que eu vou fazer? Entendeu? Mas não, não, em nenhum momento. Então foi aí que eu percebi, não, você não precisa mais se preocupar com pânico, entendeu? E aí deu tudo certo, porque eu encontrei um brasileiro que estava com telefone, e ele foi muito gentil comigo. Ele falou: Não, me passa aqui o seu número, o telefone do seu marido. Eu ligo para ele ligou e falou: Olha, eu estou no setor B. Ele foi se encontrar comigo e deu tudo certo. Então eu falei: Não, não tem motivo. E hoje isso. Nunca tem motivo, Não, né? não, isso foi há quanto tempo? Há 13 anos atrás. Então você acaba, nas corridas você acaba amadurecendo também, né? Você vai percebendo que vão acontecer coisas improváveis? Pode acontecer. Como, por exemplo, eu fui fazer uma corrida em Florianópolis, era também a volta da ilha, são cento e poucos, 178 quilômetros, acho. Era em equipe. E eu fui correr um trecho que é só areia, chama Praia da Joaquina. Você não vê ninguém. É uma praia totalmente íngreme, com chuva. Você não tem ponto de água, é você e você. Você tem que chegar, são 11 quilômetros, você tem que chegar lá para fazer a transição para um outro atleta correr. E eu estava correndo, tinha uns moleques empinando pipa, a pipa enroscou na minha perna, cortou minha perna. Eu falei, não, tá tudo certo, eu vou continuar, que eu preciso chegar. E consegui chegar. Então, acontecem certos imprevistos e você tem que saber lidar com isso, né? Tem pessoas que, lógico, eu já vi pessoas caírem, machucarem e não conseguir levantar e esperar que alguém venha ajudar, que não vai poder continuar a corrida, né? Mas comigo isso nunca aconteceu. Já Não. aconteceu uma prova no Rio de Janeiro. Eu estava com um tênis. Ah, outra coisa que eu aprendi. Eu sempre usei o tênis no número certo, não pode. Quem é corredor tem que usar um número maior, porque no decorrer da corrida o seu pé incha. E o que acontece? O tênis começa a apertar. E nessa corrida do Rio, faltando uns 4 quilômetros para chegar, eu olhei o meu pé. Quando eu olhei, tinha sangue no meu tênis. Aí, sabe, bate assim aquela coisa, nossa, o que que aconteceu? Falei, eu vou continuar assim mesmo. Aí começou a doer. Depois que eu olhei, eu comecei a sentir a dor. Até então eu não estava sentindo dor. Aí eu falei, não, tirei o tênis, olhei e falei, formou uma bolha, dá para chegar. Joguei água, pus o tênis e continuei. Cheguei nos 21 e estava tudo certo. Então, assim, realmente hoje em dia nada mais me causa insegurança para uma corrida ou medo. Aliás, nada, nada. Mas assim, de treino, a gente tem que ter certas cautelas, né? Sim. Principalmente porque a gente usa o relógio, então é um relógio relativamente caro, porque você tem que ter o GPS, você tem que, geralmente, um tênis de corrida não é barato. E, infelizmente, né, podemos passar por maus presságios, né? E alguém querer te furtar,
Mas assim, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas aí, eu vou te contar um segredinho que a minha mestra Dona Socorro sempre diga. Acredite absolutamente em tudo que você está sendo guiada, né? Que você está com a força divina te acompanhando e que nada vai lhe acontecer. Ah, sim. Que isso é a vibração da energia, né? Amém, né? Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse uma palavra para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu estou aqui te ouvindo, né? Eu fico até imaginando, nossa, eu vou correr uma corrida com ela, qualquer dia eu vou estar correndo. Uhum, Mas é claro, existe toda uma força de vontade que às uhum, vezes a gente não sim. encontra. E não é só para corrida, né? Às vezes algumas pessoas têm que ter essa força de vontade para levantar, ir para o trabalho, para Uhum, estudar, né? Ou encontrar aquilo que faz os olhos brilhar. uhum, Então, o programa Energia que Fala, nosso propósito é esse: mostrar para as pessoas que existem histórias e existem pontos de transformação. uhum. E que a gente traz esse ponto de transformação, esse brilho no olho das pessoas que se transformaram para complementar aquelas pessoas que estão ouvindo. Falar, "Ah, Sim. se ela pode, por que que eu não posso, né? Uhum, sim, Por que que eu não posso?" sim. Então, uma palavra que entusiasmasse essas pessoas, né? Tá. Seja para correr, seja para Sim. costurar, porque é um outro tema que a gente Não, vai aí é um outro falar, né? hobby. É um outro hobby que a gente vai falar muito ainda Sim. sobre isso, uma outra oportunidade, mas que a gente se encontra, né? Bom, meu recado é o seguinte: a minha primeira meia maratona, eu vi que na largada tem largadas para pessoas com algum tipo de deficiência, cadeirante, pessoas com deficiência visual, pessoas que tiveram paralisia cerebral. E no decorrer da corrida, eu comecei a notar que muitas pessoas idosas, 80, 90 anos correndo. Ou seja, se essas pessoas, eu pensava comigo assim, se essas pessoas estão aqui dispondo do seu tempo para fazer uma prova de 21 quilômetros, eu posso também. Então, a gente fala, qualquer pessoa pode? Sim, qualquer pessoa pode. Desde que você esteja saudável, desde que você tenha uma autorização médica, desde que você faça um treinamento e seja disciplinado. Qualquer pessoa pode. Então, a palavra que vai ficar aqui é disciplina. Disciplina para tudo. Você cria um hábito, né, na tua vida. Ele pode ser ruim ou bom. É que você alcança, né, o seu objetivo. Deise, eu agradeço demais você estar aqui. Foi um prazer, né, Obrigada a você. estar aqui. Nunca pensei em E, participar de um podcast. pois agora participou com a sua irmã. É. E olha, eu fiquei muito, muito feliz de ouvir, de ver esse brilho nos seus olhos. Aham. E que com certeza eu vou levar para mim, Ai, viu? que bom, que E bom. aí, Paulista Gás Delivery, que nos Ai, obrigada. patrocina, trouxe um mimo para você, para quando você for Ai, correr, se obrigada, viu? proteger do sol, tomar uma Ai, aguinha. obrigada, Tenho adorei. certeza que você vai ficar lindo de branco, de vermelha. Obrigada, obrigada. Adorei, obrigada. Você que ouviu essa história, que transforma, curta, compartilhe com quem precisa ouvir, ter esse entusiasmo, né, pela vida. E que você tiver alguma história emocionante, algo que transformou a sua vida e quer que as pessoas se inspirem nessa história, entre em contato com a gente, se inscreva no Energia que Fala, porque aqui o microfone é meu, é seu, é nosso. Te espero. Baby, is it just getting